Fala galera, vamos lá para mais um módulo. Esse módulo 2 nós vamos apresentar os principais elementos do andaime. Lembrando que a gente está falando dos andaimes convencionais, que são os andaimes tubo e braçadeira. Beleza? Então vamos lá. Nesse módulo a gente vai mostrar como se divide o andaime, seus elementos e acessórios. Vamos falar dos postes, pontaletes, travessas, travessas intermediárias, longarinas, diagonal longitudinal, diagonal transversal, diagonal horizontal. E os acessórios: braçadeira fixa, braçadeira giratória, luva, base fixa, base giratória, forcado, regulável, arco, aro e degrau. Beleza? Então vamos lá, vamos para o primeiro elemento, que são os postes e pontaletes. Para quem viu o módulo 1, a gente falou um pouquinho sobre postes e falou sobre pontaletes, quando a gente apresentou os andaimes suspensos e os andaimes simplesmente apoiados. Esse aqui, ó, essa torre, é um andaime simplesmente apoiado, onde seus elementos são ligados diretamente ao chão. Então aqui são os postes, ó. Eu coloquei aqui, estou fixando eles aqui de vermelho. E quando são pontaletes é quando eles não estão fixados no chão, que são presos em estruturas superiores. Quem não está achando isso aqui, não está entendendo tudo isso aqui, é bom vocês pegar o módulo 1 e dar uma olhadinha lá, vocês vão entender melhor. Certo? E vão entender mais ou menos o que é cada um deles. Aqui é só para apresentar. Vamos lá. As travessas. Veja que aqui, ó, nesse caso, veja que aqui são as travessas. A diferença de travessa, depois eu vou falar um pouco a vocês aqui sobre longarinas, mas a travessa, se você reparar bem, ó, a travessa é a peça do andaime que segura todo o peso da estrutura do tabuado dentro. Então, assim, toda a parte de trabalho onde fica as tábuas, ela fica direcionada, ela fica em cima das travessas. E as longarinas que a gente vai ver daqui a pouco, ela serve apenas para poder formar um montante, que o andaime tem que ter 4 lados, né, para poder estabilizar a estrutura. Aqui, ó, eu coloquei a travessa intermediária. Por que a travessa intermediária? Que a função da travessa intermediária é quebrar, ó, o biapoio do pranchão. Porque esse pranchão, ó, se ele ficar nessa distância, é muito grande. Então, assim, a estrutura do andaime aguenta, mas a tábua não. Então a gente coloca um quebra-vão, pode ter 2, 3, depende da distância que você tiver entre postes. Que depois a gente vai aprender a calcular os pranchões, e quando a gente aprender a calcular os pranchões, a gente vai saber dimensionar a distância das travessas intermediárias. Se você reparar bem aqui, ó, tá faltando uma braçadeira na travessa intermediária. Não é necessário se colocar mais uma braçadeira na travessa intermediária. Eu recomendo colocar. Só que não é necessário. Se você tiver um material faltar uma braçadeira, você pode tirar muito bem a braçadeira da travessa intermediária, que não vai ter problema nenhum. Beleza? A gente tem agora as longarinas. Tá vendo o que eu falei com vocês? A longarina, a diferença da longarina para as travessas é que a função da longarina é estruturar o andaime. Ela serve para estruturar, tá vendo? Não é ela que suporta a carga. Quando a gente for para mais um módulo, o próximo módulo que a gente for falar sobre carga dos andaimes, a gente vai detalhar melhor a função da longarina e a função e as cargas que tem em longarina e travessa. Certo? Mas a intenção nossa aqui é só apresentar os elementos do andaime. Bom, a gente tem aqui também as diagonais longitudinais. Por que diagonais longitudinais? Se você perceber, ó, elas ficam do lado das longarinas. As diagonais que ficam do lado das longarinas, elas são chamadas de diagonais longitudinais. As diagonais que ficam do lado das travessas, as transversais, tá vendo? Elas ficam do lado das travessas, são as transversais. E nós temos as diagonais horizontais. A diagonal horizontal, ela tem uma regrinha, que a norma NR18 fala. A diagonal, ela tem que estar sempre na primeira amarração do andaime, no primeiro anel, no primeiro nível aqui do andaime. Ela tem que estar no último onde está o tabuado, e a cada 4 níveis de andaime, a gente tem 1, 2, 3. Eu não precisava botar mais uma, mas se tivesse mais de 4 ou 5, a gente teria que ter mais uma aqui no meio. Beleza? Mas assim, algum detalhe, eu vou colocar algumas observações e a gente vai discutir algumas coisas. Eu vou abrir um parêntese aqui agora para poder falar com vocês sobre mão francesa, porque eu não coloquei aqui nesse módulo, mas como eu estava falando de diagonal, eu vou falar para vocês a diferença da mão francesa para as diagonais. Beleza? Vamos ver se tem alguma aqui. O Catraquinha trouxe aqui uma observaçãozinha para a gente. Ó. Veja que eu destaquei aqui em vermelho. Isso aqui é uma mão francesa. Lembra que eu falei, e eu falo em outros slides, em algumas dicas, eu falo sobre as diagonais. O que são diagonais? Serve para estabilizar o andaime. Só que nesse caso aqui, ó, essa aqui mesmo que parece uma diagonal, é uma diagonal, ela, por suportar peso, ela deixa de se chamar diagonal e vai ser chamada de mão francesa. Então, para isso, existe um cálculo, você tem que calcular, porque essa mão francesa tem que auxiliar e aguentar peso
suficiente para que essa estrutura aqui não venha colapsar. Pronto, então a gente já viu. Vamos voltar aqui agora. Diagonais horizontais eu já falei e vamos agora para os nossos acessórios. Perceba que nesse caso aqui, ó, nós temos as braçadeiras fixas e giratórias. Eu não detalhei elas aqui porque no módulo 1 eu já detalho a braçadeira, eu já fiz toda a parte de detalhamento e já expliquei como funciona e para que serve cada uma delas. Aqui é só para mostrar os elementos que tem e no andaime onde é que elas funcionam cada uma delas, certo? Nós temos também aqui as luvas, tá vendo a função das luvinhas aqui, ela tá aqui em vermelho. No módulo 1 também, gente, fala de novo, quem não está familiarizado com o que eu estou falando, vamos lá no módulo 1 e dá uma olhadinha para poder lembrar direitinho as coisas. Por isso que eu falo a vocês, vamos passo a passo, vamos módulo a módulo que fica mais fácil. As placas de base, que são as bases fixas, tá vendo? As bases fixas aqui, tá vendo? Elas aqui, qual a função dela? Repare que eu não coloquei base fixa aqui, ó, no tubo que monta a escada, porque ele não é feito para suportar peso, ele é apenas feito para poder ser montado a estrutura da escada. Então assim, você não precisa botar a base, porque também não precisa ficar ligado no chão, beleza? Nós temos a base giratória, tá vendo que eu coloquei ela até um pouquinho separada aqui, até para dar uma ideia melhor. Essa base giratória, como é que você usa ela? Você vai usar ela em locais onde tem a inclinação, onde tem uma diferença de nível de altura. Então assim, para que o andame fique nivelado bonitinho, você usa essa base para poder estabilizar. Ela é mais usada em andame de encaixe, porque os andames de encaixe, ele tem que trabalhar em piso reto. Então assim, para que ele fique com o mesmo nível, a gente coloca as bases para evitar que em um piso que não tiver, que não seja todo plano, bonitinho, a gente coloca a base que é para poder a gente conseguir pegar as alturas necessárias para ele ficar bem niveladinho. Nós temos também aqui o forcado regulável. O forcado regulável é mais usado para escoramento. Então assim, eu vou fazer um módulo depois. Eu estou mostrando elementos que vocês podem ver isso aí e perguntar, por que Garcês e tal. Então assim, eu coloquei ele nesse módulo aqui apenas para chamar a atenção de vocês, que depois quando a gente for falar sobre o escoramento, a gente fala um pouquinho sobre os forcados reguláveis. Então assim, vamos à parte de escada. Pessoal, escada, depois é bom você, quando a gente for falar da NR18, ou vocês mesmos tiver alguma curiosidade, vai lá na NR18 e dá uma lida nessa parte de escada, porque a escada tem algumas observaçõezinhas, tal, algum detalhe tem que ser visto. Só que como eu estou apresentando os elementos, depois eu faço também um tutorial só para falar sobre escada, porque escada é algo que a gente tem que se preocupar, a gente tem que ter uma análise muito boa na montagem de escada, certo? Então assim, aqui são os aros. O aro é essa parte aqui, repare que essa parte aqui ela é aberta, que é onde a pessoa sobe nessa escada aqui, ó. A partir de 2 metros, ó, a gente tem que ter o guarda-corpo, porque se o cara se desequilibrar e for cair, ele não cai da escada, ele se bate, ele fica preso nesses aros. E nessa parte aqui, a parte que ela entra, que a pessoa entra para dentro do andame. Então assim, a parte que ela entra, isso aqui é vazado, ó, veja que aqui é aberto. Então a gente tem 3 elementos da escada, que é o aro, o arco com degrau, que é esse arco aqui, tá vendo? Esse arco, ele vem com degrau. E nós temos aqui os degrau de escada, beleza? Então assim, galera, esse módulo é bem rapidinho, é um módulo simples e fácil. Se você precisar, dá uma olhada de novo para conseguir entender direitinho. Não é muito complicado, é um módulo bem simplesinho, é só para apresentar os elementos. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que conhecer, além dos tipos de andame, é esse módulo. Então assim, antes de você pensar em fazer cálculo, pensar em fazer qualquer divisão de cargas, o que for, ou projetar, é bom você aprender os elementos do andame, é o principal, beleza? Então, boa sorte para vocês, fiquem com Deus e logo vamos para mais algum módulo e continue seguindo Garcês Neto. Abraço, fiquem com Deus e até o próximo módulo.